Bom, pessoal, vamos dar continuidade a já o desenvolvimento embrionário. Então agora é a segunda semana e é uma semana, assim, é difícil a gente falar qual semana é mais crítica, né? Porque depende do que nós estamos avaliando como crítico, né? Mas aqui nós estamos falando da implantação, da nidação e basicamente a gravidez, o processo, né? Ele gera abortos recorrentes, né? Então, a mulher engravidar e abortar é normal? É uma vez. Duas, a gente já abre um sinal de alerta. Três, a causa básica é a, alguma má formação do embrião, né? Então, temos aqui a segunda semana de desenvolvimento, que o que marca essa semana é o processo de implantação do blastocisto no endométrio, que inicia no sexto dia da primeira semana e termina no 10º dia, já na segunda semana. O início da implantação ele é o término da primeira e o término da implantação é durante a segunda semana. Geralmente se dá no endométrio. Por que geralmente? Porque se o sítio mudar, eu tenho a gravidez ectópica. O sincício trofoblasto ativamente erosivo invade o tecido conjuntivo do endométrio, que contém as glândulas e os capilares uterinos. O epitélio uterino ele tem muito polissacarídeo, ele tem muita gordura, lipídio, que ajuda nessa nutrição do bebê na segunda semana até que as vilosidades coriônicas, os primórdios de um sistema vascular mais robusto comecem a se tornar mais presente no embrião. As células endometriais elas sofrem apoptose, tá? Então, cuidado com esse ponto. Se vocês pegarem a primeira aula, vocês vão ver que eu falei para vocês que o endométrio sofre necrose. Mas quando é que ele sofre necrose? É quando todo o processo de gestação ele não ocorre, tá? Mas na nidação, o processo de nidação dado pelo sincício trofoblasto induz as células endometriais a sofrer a apoptose. E as células do endométrio são ricas em lipídios e glicogênio, constituindo assim uma fonte de nutrição do embrião. Durante esse processo ocorrem transformações no blastocisto, principalmente no embrioblasto, que é aquela camada interna, formando ali o disco embrionário bilaminar, o hipoblasto, que está para a cavidade blastocística, e o epiblasto, que está sobre o hipoblasto, próximo ao polo superficial, né, revestido ali pelas células do trofoblasto, no caso, o citotrofoblasto, tá? E essa diferenciação é porque tanto o hipoblasto quanto o epiblasto vai dar origem aos tecidos e aos órgãos do indivíduo lá na organogênese, que é um processo que acontece na terceira semana. Nessa fase também vão ser originadas os primórdios das estruturas extraembrionárias, originadas do sincício trofoblasto, que é o âmnio, a cavidade amniótica, a vesícula umbilical, tá? Que tem como função transferir o material nutritivo para o disco embrionário, tá? E não contém vitelo, ou seja, não tem material nutritivo, mas é formação de um material nutritivo, e o saco coriônico, tá? Alguns eventos importantes que acontecem na segunda semana é a completa implantação do blastocisto, tá? Produção do disco embrionário bilaminar, desenvolvimento do âmnio e sua cavidade, saco vitelino, pendúculo de ligação e saco coriônico, e o sincício trofoblasto, à medida que ele está implantando, a produção do HCG, que é liberado no sangue, e a base do processo de gravidez. Lembrando que o beta-HCG, né, na verdade o HCG, é uma proteína imunossupressora para a mãe. Importante,
Radioimunoensaios detectam o HCG, mesmo em doses baixas no final da segunda semana, mas na verdade por sangue venoso, tá? Mesmo que a mulher não tenha consciência que possa estar grávida. E aqui vale digamos, uma questão muito importante para o profissional de saúde, tá? Isso, para quem vai assistir essa aula, vai lembrar disso, então, que isso possa ser muito útil para a vida profissional de todos os profissionais de saúde. Que muitos tratamentos a gente não pode fazer se a mulher estiver grávida, tá? Isso vale para leishmaniose, isso vale para Rocutan, isso vale para talidomida, né? A tão famosa talidomida. Mas como é que eu sei que a mulher está grávida? Gente, isso vale muito da nossa anamnese. Então, mulher, você tem vida sexual ativa? Tem. Corre um risco de você estar grávida? Não. Por exemplo, sou estéril, já fiz laqueadura, faço uso de anticoncepcional. No caso da laqueadura, não. No caso de esterectomia, não. No caso de pessoas que já passaram pela menopausa, não. Mas é prudente que mesmo a mulher que faça uso de contraceptivo, antes de se fazer qualquer tratamento, peça a ela um teste de gravidez, tá? Então, ainda como alguns eventos, né? A diferenciação do disco embrionário bilaminar, tá? Como está mostrando aqui nesse esquema, tá? O epiblasto, o hipoblasto. Por diferenciação do epiblasto, surgem os aminioblastos, que formam um âmino. As células do hipoblasto migram e formam a membrana exocelômica, que envolve a cavidade com o mesmo nome. A cavidade exocelômica origina o saco vitelino primário. As células do hipoblasto formam um mesoderma extraembrionário, tá? Ali no 11º dia. E surge, consequentemente, o celoma extraembrionário. Então, o celoma nada mais é do que uma cavidade, tá? E é nessa cavidade que será preenchida pelos órgãos, tá? Surge também na segunda semana as lacunas do sincício trofoblasto, que vão formar as redes lacunares intercomunicantes, ou seja, o primórdio do cordão umbilical. Os capilares do endométrio formam o que a gente chama de sinusoide, tá? Ou seja, graças a esses sinusoides é que a gente tem o estabelecimento do primórdio da circulação útero-placentária, porque o útero já não consegue mais ter componentes nutritivos para suprir esse desenvolvimento, tá? No 10º dia, o embrião está completamente implantado no endométrio e mais 2 dias, né, há um defeito no epitélio endometrial ocasionado por esse processo de implantação, que vai gerar uma reação inflamatória e uma cicatrização no local. E com a implantação do concepto, né, todos os anexos embrionários e o embrião, essas células do tecido conjuntivo endometrial, elas sofrem uma transformação conhecida como reação decidual, que é uma cicatriz endometrial. A importância dessa reação é criar ali, naquela região, não só uma cicatriz, né, mas uma região imunologicamente privilegiada para o concepto, não só pelo organismo da mãe, mas também de patógenos, né? E em um embrião com 12 dias, tá? Essas lacunas sincício-trofoblásticas, e aí perdão porque o sincício está com M, elas se fusionam formando as redes lacunares, que é o primórdio da placenta. Então os capilares endometriais ao redor do embrião implantado tornam-se congestos e dilatados, formando os sinusoides, que é a base da comunicação da circulação útero-placentária, tá? Como o sincício trofoblasto ele é muito proteolítico, né, ou seja, enzimaticamente falando,
o sincício trofoblasto ele começa a romper esses sinusoides e o sangue materno invade a rede lacunar nutrindo o embrião. Obviamente, vocês já conseguem prever que qualquer distúrbio no sangue da mãe, e aí quimicamente, né, droga, alimento, drogas que eu me refiro, não só medicamento, mas também drogas ilícitas, podem também significativamente afetar o desenvolvimento do embrião, tá? O desenvolvimento do saco coriônico. Então, com as vilosidades coriônicas primárias, elas vão futuramente formar as vilosidades coriônicas da placenta. Tá? Então, forma-se o celoma extraembrionário, que envolve o âmnio e o saco vitelino, exceto o pedúculo do embrião, que prende o âmnio ao córeo. Então, consequentemente, eu tenho a formação do saco vitelínico secundário menor. O celoma, que é a cavidade celomática, se divide e permite que o mesoderma extraembrionário se divide em somático e esplênico. Cada um deles dará origem a uma parte específica do organismo, tá? E esse celoma extraembrionário já diferenciado, ele passa a ser chamado de córium ou cavidade coriônica, tá? Se alguns sítios de implantação do blastocisto se der fora do endométrio, na cavidade uterina, como está marcado pelo X, a gente chama de gravidez ectópica e esse embrião não tem nutrição, não tem uma vascularização tão abundante, isso resulta naturalmente em aborto. Então a gente não tem ali os fetos chegando a, por exemplo, o embrião chegando à fase de feto ali na 9ª semana em diante, tá? Também é um problema para a mãe, né? Um risco para a mãe, mas nós estamos falando de conceptos aí natimortos, tá? Então, vários fatores podem afetar esse desenvolvimento, né? Esse processo de nidação. Um destes, uma dessas, digamos, terapias, né? Mas uma desses mecanismos, né? São medicamentos, não só os medicamentos que a gente usa para contracepção, mas também o DIU, tá? Esses são os eventos que acontecem na 2ª semana, tá? E com base nesses eventos, a gente tem o final da 2ª semana e guardem, tá? Esses eventos, tá? Para que vocês possam criar um mapa mental do que cada estrutura se forma. O livro do Moore, 8ª edição, é importante para vocês também se basearem num capítulo só da 2ª semana, ele é bem curtinho, tá? Então vale a pena dar uma lida para complementar essa aula. Inscreve aí, compartilha, dá o like, faz tudo que precisa, né? E ajuda a comunidade a crescer e bons estudos. Um abraço.